Bom, bispo, eu tive o privilégio de conhecer o Ministério Mudança de Vida bem jovem, né? Cheguei aqui aos 12 anos de idade, então tem mais história de vida dentro do ministério do que antes, né? Antes do Ministério Mudança de Vida, o que eu vi, o que eu presenciei na minha casa, no meu lar, com os meus pais, foi muita briga, discussão, que resultou na separação dos meus pais. E inicialmente isso causa, né, uma revolta. Acho que nenhum filho espera que a sua família se desfaça, né? Seus pais se divorciem. Isso aconteceu. Isso inicialmente causou uma revolta. Eu lembro da minha mãe fazer questão de me levar em psicólogo, mas sem desmerecer, desrespeitar o profissional da área. Não lembro de nada que acrescentou. Na verdade, toda a estrutura que eu adquiri para lidar com essa situação e outras mais foi obtida aqui no Ministério Mudança de Vida, através dos ensinamentos da palavra que é pregada, como foi dito já por várias pessoas. É um ministério que nos ensina a viver, nos ensina a pensar, nos ensina como agir, e toda essa estrutura de vida, né, de saber lidar com as situações, foi aqui dentro que eu alcancei. Então, antes do Ministério Mudança de Vida, não tenho muito para contar. Tive, como eu disse, o privilégio de chegar cedo, não me envolvi com vícios, com droga, não tive, né, essa experiência por ser jovem. Mas já jovem havia um certo incentivo do meu pai, tios, para beber, enfim, para perder a virgindade, coisa que eu fui ensinado dentro do Ministério Mudança de Vida, né? Que um relacionamento bem Deveria sucedido aguardar o deveria casamento. aguardar. Então, havia um incentivo para isso. Eu lembro ainda de quando eu era bem novo ainda, de ter orientações do tipo, né? Faça isso, faça aquilo. Então, se eu não tivesse conhecido o Ministério Mudança de Vida, possivelmente não estaria talvez casado hoje, não teria um casamento bem sucedido, como eu considero que é o meu casamento, bem sucedido. Não acredito em casamento perfeito, mas tenho do meu lado uma esposa guerreira, companheira, da qual eu me orgulho muito, e sou grato a Deus, porque se hoje eu estou com a minha esposa aqui, a senhora conhece bem nossa história, sabe do que eu estou falando. A senhora teve um papel fundamental na nossa união, no nosso casamento. Então, sou feliz na minha vida sentimental, na minha vida conjugal. A minha vida dentro do Ministério Mudança de Vida tem sido uma vida de evolução. Eu eu penso, eu sei que eu preciso evoluir, crescer muito mais. Como alguns já disseram, eu também mais recebi do que dei ao Ministério Mudança de Vida, no meu ponto de vista. Então, sei que posso, sei que devo fazer muito mais pelo ministério, e sou grato, bispo, pelos anos que eu tenho dedicado, pela minha juventude ter sido utilizada dentro da obra. Você crê que essa foi a melhor escolha para a sua vida? Sem dúvida, bispo. Sem dúvida, não seria o que eu sou hoje, não teria a credibilidade que eu tenho hoje, o respeito que eu tenho hoje, pessoas, né, de uma idade maior que a minha, procurar uma orientação, procurar um conselho, procurar uma direção, a nossa palavra ser lei,
né, para muitas dessas pessoas. Isso eu não conquistaria jamais aí fora. Então, todo o respeito e credibilidade que eu tenho, a vida que eu tenho, o casamento que eu tenho, a estrutura que eu tenho. Você tem uma vida digna aqui Com dentro? certeza, bispo. Uma vida digna. O que você diria da vida interna? Uma bênção, bispo. Uma bênção, um privilégio estar aqui, entendeu? O que se ouve de uma forma geral de quem chega ao ministério através do programa, da seriedade, da forma séria como é levado, né? Você começou comigo em São Paulo, né? Sim, bispo. Como é que foi esse nosso começo? Lembra lá? Foi um desafio, você como a senhora... junto comigo. Exatamente, foi um desafio. Eu tinha saído daqui, entrado em São Paulo, naquela... desbravando mesmo, né? Como a senhora mesmo já mencionou várias vezes em altar, em programa, foram tempos difíceis. Porém, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa de crescimento, né? Muito crescimento, porque com tantas dificuldades, com tantos desafios, em nenhum momento a senhora retrocedeu, em nenhum momento demonstrou fraqueza, enfim, foi um privilégio ter acompanhado esse início, porque realmente não foi fácil, os dias que a igreja praticamente, né, vazia, 2, 3, 5 pessoas, mas a qualidade do trabalho era a mesma. Então isso foi um aprendizado muito grande, né? Esse exemplo da senhora nos fez crescer, me fez realmente entender melhor o que é fazer a obra de Deus, o que é realizar a obra de Deus, né? Não é só estar à frente de uma igreja, é viver com propósito, né? E independente de quantas pessoas vão estar ali acompanhando, assistindo a reunião, eu sempre vi a senhora dar tudo de si, dar o melhor que a senhora tinha ali. Então isso foi uma bagagem muito grande. Esses 2 anos que eu passei em São Paulo no início foi... Os 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos. Foi... Porque você chegou e ajudou em toda... Em tudo, desde a reforma, né? Tudo. Dia sem banheiro, né? Exatamente, dormindo no chão, né? Hoje a gente tem cama box, tem todo um conforto, mas sem demagogia nenhuma, bispa. Eu passaria por tudo de novo, entendeu? Não me vejo fora do Ministério Minutos de Vida. Não vejo a hora, sinceramente, de começar esse processo de novo, entendeu? Em outro estado, em outro lugar, não sei. Não tenho nenhuma ambição fora do ministério, bispo. Sua vida minha vida é essa. O Ministério Minutos de Vida é a minha vida. Os sonhos do ministério, da senhora, que é a líder, são os meus sonhos. Amém. Então, sou grato a Deus porque tudo que eu tenho, construí, foi através do ministério e da senhora, das orientações, da direção que a senhora tem dado a nós. Amém. Então, você sabe que eu te amo. Bebê. Bom, eu também cheguei cedo, com 16 anos, né? Mas diferente dele, né? Que com 16 anos já tinha uma história. Eu vou contar de onde eu lembro, e é porque eu não lembro, a minha mãe conta aí depois. Mas eu cresci dentro de outro ministério, mais ou menos uns 5, 6 anos, até os 15 anos. E nunca faltou nada. Foi uma vida assim, abençoada, uma vida próspera, tudo, mas de repente aquele castelo desmoronou, né? Meu pai vivia traindo a minha mãe, né, por muito tempo traía, e detalhe que os dois faziam a obra. Então, e eu era muito apegada com meu pai, né? Assim, ele era um pai ausente de presença, mas eu era muito apegada com ele, tanto que eu sou até hoje. Devido à separação deles na época, eu fiquei muito magoada. Minha mãe está aí de prova que eu não falava com ele.
Ele é né, o meu pai é um amor, só te falar eu choro, é um grande amor da minha vida também. Eu fiquei muito magoada com a separação, muito revoltada com tudo que aconteceu, dentro da igreja, fazendo a obra, né, daquele jeito, naquela situação, e de repente perde tudo. E a minha mãe sempre foi muito lutadora, muito batalhadora. Quando eu cheguei na igreja, né, ela já estava com o pastor Marcos, e a gente não estava nas melhores condições. Para quem tinha tudo antes, né, assim, não tinha mais agora, praticamente não é mais nada, né? Todo mundo lutando e guerreando e batalhando junto para reconstruir a vida, né? Mas tá aí um exemplo. Vocês vieram para o ministério para recomeçar a vida. Para recomeçar, porque tinha perdido tudo. E a minha mãe nunca, assim, eu sempre trabalhei com ela, né? Desde pequena ela me ensinou a trabalhar, graças a Deus por isso, mas sempre com ela. E nesse ponto eu tive que trabalhar fora para poder também ajudar em casa. Um pouco tempo, mas tive, por causa da situação, da necessidade. E então, nessa fase de adolescência, já não estava mais na igreja, tinha saído do outro ministério, no caso. Aí, 15, 16 anos, né, o mundo oferecendo um monte de coisa aí que não serve para nada. A decepção, eu falava que eu não queria casar, por quê? Para quê? Né? Para alguém ficar atraindo. Então, era o que você tinha vivido na sua casa. Eu via a dedicação da minha mãe com a obra de Deus, sempre muito comprometida, sempre lutando, sempre batalhando, sempre com amor, né? E olha aí o fim que teve, né? Então eu não queria aquilo para mim. Não tinha esse sonho dentro de mim. Queria lutar, batalhar o que eu tinha aprendido com ela, lutar, batalhar, construir minha vida, mas não queria casar. E chegamos na igreja, que alguém fez o convite para ela. Fomos para a igreja, né, lá em Bauru, em março de 2004, 2003, né? Faz tempo já. E, assim, eu lembro que quando a gente ia lá no outro ministério, a gente, mesmo tendo crescido dentro de igreja, né, teve uma época da adolescência que eu não queria, eu ia forçada, né? Minha mãe mesmo brigava, minha mãe forçava, né? E aí, quando eu cheguei do Ministério Mudança de Vida, foi uma coisa que não teve explicação. Foi, assim, um amor tão grande, né, por Deus mesmo. Eu tive um encontro com Deus de verdade. Por quê? Mesmo que eles não fossem na igreja todos os dias, eu ia. Eu pedi uma bicicleta para minha mãe porque eu queria ir para a igreja. E era longe, né? A gente tinha um carro muito velho, não tinha nem condições também de ficar indo todo dia na igreja, mas eu ia de a pé, eu ia de bicicleta. E aí o amor... Nada te impedia. Nada me impedia. Antes, minha mãe tinha que me forçar, né, para ir para a igreja. E eu ia sozinha agora. Então, o meu desejo era ficar na igreja, era fazer a obra, porque eu via ali algo realmente diferente, né, que eu não via em tantos anos no outro lugar. Então, eu encontrei mesmo ali, e é isso que eu quero para a minha vida. A gente chegou em março, em novembro eu estava como cooperadora, eu tinha 16 anos. Aí, em fevereiro, eu já estava morando na obra, né, internamente. Depois eu completei 17 anos. Mesmo. Era o meu desejo muito grande, e eu fui, muitas vezes, algumas vezes contra a minha mãe até, né, que ela deu uma barrinha pesada no começo, mas era o que eu queria, era o desejo da minha vida, do meu coração. E fui. Eu queria dizer o seguinte, hoje, todos que, né, estavam na época, não tem mais nenhum. Não tem. Teve depois dos que a gente... As pessoas começaram com você. Não, nenhum. E eu via neles um exemplo, um exemplo de fé, né? Aquela coisa que foi o que me motivou também. Mas hoje nenhum mais está. Todo mundo desistiu. Todo mundo desistiu, época. Todo mundo. Então, quer dizer, daquela época ali, de quando eu comecei, só tem eu. E o que a pastora Liliane falou é verdade. A escolha não é só de um dia, a escolha é de todos os dias. Isso é verdade mesmo. Não é a escolha que eu tive há 10 anos, 10, 11 anos atrás. É todos os dias para você se manter nesse caminho. E é a melhor escolha da nossa vida. Não me arrependo nem um pouco por ter feito essa escolha, né? Às vezes as pessoas falam assim que é novo, porque isso, porque aquilo, né? De todos os meus familiares, bispo, de todos, não desmerecer ninguém, mas às vezes eu ouço pela minha mãe, pela família da parte dela, do meu pai que eu ouço, né? Como é que tá fulano, ciclano? Ninguém tem uma vida tão abençoada como a minha.
A minha vida não é perfeita. Tem guerra, tem luta, tem dificuldade, e a gente vai vencendo, mas a minha vida é abençoada. Não tem como falar que não. Eu tenho um casamento feliz, abençoado, coisa que eu nem queria, coisa que eu não imaginava que eu fosse viver. Eu estou vivendo hoje, né, dentro da bênção. Hoje nada, quantos anos já? Verdade. 9 anos. 9 anos. Mas depois do meu passo de fé, né, o meu pai do coração, a minha mãe aí, né, também seguiram, né, o exemplo aí, que é uma bênção, né, você poder fazer a obra e saber que a sua família está junto, isso é maravilhoso, né, tá no mesmo ministério, tá no mesmo espírito, na mesma visão, na mesma fé. Deus restaurou sua família. Deus restaurou por completo, por completo. Foi uma bênção. Você chegou com 16 anos? Com 16. Quantos anos você tem hoje? 27. 27. Esses anos foram especiais? Foram os melhores anos da vida e vai continuar Valeu sendo, a pena? né? Valeu a pena. Todas as guerras, sacrifícios, lutas, tudo. Tudo Você mesmo. é feliz, Thalita? Sou muito feliz. Muito mesmo. Abençoada. Você acha grata que a Deus teria pelo uma vida ministério. melhor? De jeito nenhum. Não teria como. Não, se fosse seguir pelo histórico de família, né, seria o mesmo fim, separação, traição, né, seguir, não sei o que o mundo oferece hoje, nada de bom, né, só dor, sofrimento. E dentro da igreja não, a gente vive uma vida especial mesmo, guardada por Deus, abençoada por Deus. Sou muito feliz e muito grata ao Que ministério. conselho você daria se você encontrasse com todas aquelas pessoas que começaram com você e pararam? Bom, eles fizeram a pior escolha deles, né? A pior escolha da vida deles. Eu sou grato porque eles me mostraram o caminho. Eles me convidaram, eles me motivaram. Mas por nada eu tomaria o rumo que eles tomaram. Porque o que o bispo falou é verdade. Não tem, o pastor Luiz também falou isso, não tem o que a gente vai, né, oferecer, né, a alguém e o que a gente vai ter da vida longe do Ministério Mudança de Vida, né, longe de Deus, longe do que a gente aprende aqui. A gente vê hoje tanta coisa e o ministério é um ministério sério. Perfeito não é, porque nós não somos perfeitos, né? Nós que fazemos não somos perfeitos, mas lutamos para agradar a Deus, para fazer com sinceridade, para fazer com amor. Então, tomaram, na cabeça deles é o rumo certo, mas eu não seguiria o exemplo deles de jeito nenhum. Segui para começar, mas, né, não sigo agora para, né, eu A sua fico com o escolha ministério. é algo definitivo. Exatamente. Amém. Amém.